Você já tentou resolver algum problema na sua vida, alguma questão pessoal, algum sintoma que você está se debatendo aí? Já procurou ajuda e não está conseguindo? Tem coisas na sua vida que você não entende o porquê elas acontecem e você gostaria de descobrir o que está acontecendo com você e como transformar isso? Se você respondeu sim a essas perguntas, você precisa ficar comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou te contar aqui sobre a teoria de todos os seus problemas. Um tema muito ousado, não é verdade? Então, se você está curioso, vem comigo depois da vinheta. Aqui é o Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse, seja bem-vindo mais uma vez. E realmente nesse vídeo, na verdade nessa série de vídeos, eu preparei aqui um tema bastante interessante e hoje nós vamos falar sobre a teoria de todos os seus problemas. Se você não assistiu o vídeo 1, então dá uma olhadinha aqui, vai aparecer aqui uma aba, um ícone, para você visitar o vídeo 1, para você acompanhar toda essa série de vídeos que eu estou gravando para você aprender a descomplicar a sua vida, entender o que está acontecendo com você, para você conseguir caminhos de entendimento aí de transformação daquilo que está te incomodando, tá bom? Para começar a falar sobre a teoria de todos os seus problemas, a gente precisa entender alguns conceitos básicos, então talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso, mas eu vou falar o que eu preciso falar, né, que são esses conceitos básicos para a gente poder se aprofundar no que nós precisamos, tá joia? Então, nós somos apenas 5% conscientes e 95% de nós, e se você tem mais de 30 anos, 95% do tempo, inclusive, o seu inconsciente toma conta de você. Tá? E muito diferente do inconsciente ser um monstro aí que quer te destruir, pelo contrário. Eu vou te explicar aqui de uma forma simples, depois de mais de uma década trabalhando com pessoas, trabalhando com o inconsciente, qual a definição que eu chego sobre inconsciente, tá? De fato, né, se a gente fizer uma autópsia no cérebro e procurar aqui, nossa, será que o inconsciente está aqui, está ali, naquele lugarzinho? Isso não existe. E tinha uma teoria antiga que dizia, o hemisfério direito é uma coisa, o hemisfério esquerdo é racional, é lógico, enfim. Ainda bem que isso caiu por terra, né? A neurociência já comprovou que isso é bobagem, os hemisférios têm funções diferentes, mas falar que isso é inconsciente e o outro consciente, isso realmente é uma bobagem, está equivocado esse conceito, tá bom? Então, o que é esse inconsciente? Inconsciente nada mais é do que informação. Você pode imaginar aí um arquivo gigantesco, ok? Que tem muitas gavetas com muitas folhas ali, muitos arquivos registrados de toda a sua jornada. O inconsciente, ele traz informação de todas as suas experiências de vida, desde quando você estava se formando lá como um feto na barriga da sua mãe, de tudo que você passou na infância, adolescência, tudo isso vai sendo registrado, né? Mas principalmente até a infância. Então o inconsciente também armazena informações transgeracionais. O que é isso? Dos seus pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós, tataravós, né? Até 7 gerações lá para trás, que são muita gente. Então, os traumas vividos, as dores, né? Por mais que você não saiba e nem tenha conhecido essas pessoas, inconscientemente essa informação, ela chega até você. O inconsciente, ele sofre influência do ambiente que você vive, né? O que isso quer dizer? Que você sofre influência do seu contexto social e cultural, tá? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Do seu karma, se você acredita em vidas passadas, tá? Se você não acredita, é legal a maneira que eu vou explicar isso pra você também, tá? Mas tem informações kármicas que você carrega, enfim, o inconsciente nada mais é do que um grande armazém aí de muitas informações. Então é muito bom você ter isso em mente para a gente poder entender, né, a teoria, né, o porquê que está acontecendo com você, quais são os seus problemas. E o nome dessa teoria é Teoria da Complexidade Integrada, tá? Eu dei esse nome trabalhando com pessoas aí há mais de uma década, ajudando elas a transformarem as vidas delas com muitas técnicas. E você vai começar a entender que não é uma técnica que vai resolver você, mas é entender um contexto mais completo, tá? E aí
aí cada técnica tem o seu lugar, porque um problema que você possa ter, vamos supor assim, uma depressão, tá? Isso pode estar conectado a muitas coisas desse contexto que eu falei e de outras partes que eu ainda não citei, que eu vou continuar explicando para você. E não é uma única raiz, mas sim raízes diversas e complexas. Se você viu o meu primeiro vídeo, você entendeu lá, né, o que é complexo e a gente vai adentrar essa complexidade. Eu precisava falar isso para você entender, né, que se 95% de nós e 95% do tempo o inconsciente atua, é melhor eu começar a entender o que é esse inconsciente. E como eu disse, muito diferente de um monstro que queira te destruir, o inconsciente não quer te destruir, ele quer te proteger baseado nas informações das experiências que você passou, os seus antepassados e toda essa influência, né, de diversas esferas que atuam sobre nós. Então realmente é muito importante você compreender sobre isso. E esses dias atrás eu estive com um grande mestre meu, que ele realmente deu uma supervisão ali para um grupo seleto de pessoas, né? O que é uma supervisão? Uma supervisão, nós terapeutas levamos casos que nós possivelmente estejamos emperrados com os nossos clientes para aquela pessoa nos ajudar, né? Ali com toda a experiência dele, eu tenho mais de uma década, ele tem mais de 50 anos de experiência e porque nós podemos nos emperrar com os nossos clientes por alguns motivos, tá? Então o primeiro deles é cair no transe do cliente. Se o terapeuta cai no transe do cliente, os dois estão perdidos, né? Aquela pessoa convence o terapeuta que a depressão dela não tem jeito. Você pode achar brincadeira, mas na relação terapêutica o transe é natural, vai acontecer. E se o terapeuta não estiver atento o suficiente e colocar a pessoa em transe, num transe melhor do que ela esteja, os dois vão entrar aí num transe negativo. Isso pode bloquear o processo terapêutico. Uma outra questão que pode acontecer é se a questão que aquela pessoa traz pega um gancho com algo inconsciente no terapeuta que ele não tenha resolvido ainda. Então os dois vão patinar ali e provavelmente vai haver uma projeção e ninguém vai conseguir caminhar na terapia. E isso é muito sutil, tá? Mas vai acontecer o tempo todo e o terapeuta mais experiente também tem que saber a alçada dele, até onde ele pode chegar ajudando uma pessoa e o que depende dela também. Então, por esse motivo, né, é sempre bom poder fazer supervisão, levar alguns casos de uma pessoa que esteja de fora e com tanta experiência assim. Por que eu tô te contando isso? Porque esse professor, ele é um americano e ele tem contato aí, tem um grupo de terapeutas a nível mundial que eles se reúnem aí via online para compartilhar pesquisas recentes, descobertas, trocar figurinhas, tá? Então, eles tiveram acesso a uma pesquisa muito recente, tipo recém saída do forno, 2 meses atrás, e que a gente teve acesso ali, que eu vou compartilhar com você, tá? É mais ou menos assim. Por muitos anos, a terapia apenas se focou no explícito e não percebeu o que era implícito. Em outras palavras, a terapia se focou em algo muito linear e racional e se esqueceu de tudo que é implícito e da não linearidade que é o inconsciente. E já que o inconsciente é 95%, ficar aqui no explícito pode ser que a gente não tenha muitos resultados, né? Então, por muitos anos a terapia acabou se focando no que é explícito. E eu vou te contar aqui vários casos para você entender a diferença de uma coisa ou de outra. Eu fiquei muito feliz ao saber disso, por quê? Porque eu uso apenas uma outra terminologia para aquilo que eu estava vendo. E a minha frase é a seguinte: se as suas teorias racionais estivessem corretas, você já não teria mais problemas, né? Porque muitas pessoas chegam até mim, chegam na terapia, eu vejo isso em outros ambientes terapêuticos também. A pessoa, ela fala como se ela soubesse qual é o problema dela. Então, o meu problema é meu pai, porque meu pai briga comigo, porque ele faz isso, isso, isso e isso. O meu problema de falta de prosperidade é por isso. O meu problema de obesidade é por aquilo, é porque eu tenho compulsão alimentar. Nada disso é realmente aquele implícito, as causas do que está acontecendo. A pessoa, ela tem teorias apenas, né? Ela tem uma teoria racional e isso é explícito, tá? E se isso fosse o suficiente,
mente, então ela já teria resolvido aquele problema. Por exemplo, aquela pessoa chega na minha terapia e me diz assim: bom, eu me separei da minha esposa, fui eu quem a mandei embora de casa, né, quem quis me separar, só que eu tenho um ciúme enorme dela ainda e eu não consigo largar ela, só que eu já tô com essa outra mulher, né? Então, explicitamente não faz sentido. Você começa a entender porque a pessoa que mandou embora, só que ela não consegue largar e ela já tá com outra mulher, mas tá ali porque tá preocupado com a esposa, porque tem todo um contexto implícito acontecendo que está muito longe da racionalidade dessa pessoa. Tá? Então é muito importante a gente perceber o implícito. E o que é esse implícito? É essa comunicação inconsciente. E aí existem muitas maneiras e muitas técnicas da gente começar a adentrar essas comunicações implícitas do que realmente está acontecendo. Mas o implícito, para um ouvido bem treinado, um olhar atento, um coração aberto, é muito fácil de ser percebido. Nas entrelinhas do que a pessoa fala, existe muita informação. O corpo da pessoa dá muitas informações implícitas e eu preciso deixar bem claro isso, tá? É muito diferente de linguagem corporal. Se você viu um livrinho ou outro aí e acha que isso aqui a pessoa tá fechada, né? E todo mundo que faz isso tá fechado, não é esse tipo de linguagem corporal, por favor. Existe um contexto, não é tão simples assim, é mais complexo, tá? Mas dentro de um contexto dá para se entender aos poucos, né? Às vezes mais rápido, às vezes um pouco mais lento, o que é implícito dentro dessa pessoa. E aí eu vou contar uma história que aconteceu comigo e algumas outras para você entender a diferença disso, tá bom? Se você não sabe, eu fui atleta profissional por muitos anos, né? Então eu cheguei a morar na Europa, joguei 7 temporadas na Europa, né? Todo mundo me pergunta o que você jogava? Eu jogava tênis de mesa profissional, tá bom? E no último ano da minha carreira, eu estava no meu auge a nível de resultado, eu havia sido campeão brasileiro, estava jogando na Europa também, né? Vinha para o Brasil jogar algumas competições, estava jogando lá e cheguei a jogar no clube, treinar pelo menos, né? No clube dos meus sonhos. E eu saí invicto daquela temporada, né? Eu joguei 17 jogos e saí invicto ganhando 17 jogos, né? Então era para eu estar muito feliz. Só que eu estava entrando em depressão. E eu estava muito chateado, eu estava com muita raiva. E cada jogo que eu ganhava, em vez de ir comemorar com a equipe, eu ia chorar em casa. O que explicitamente eu falava é que eu não aguentava o diretor do meu clube, que muitas vezes me colocava numa salinha assim de uns 9 metros quadrados, quando a gente tinha um jogo importante, apontava o dedo na minha cara e falava: olha, você tem que ganhar, você tem que ter esse resultado, porque senão... Aí ele me mostrava uma foto: a gente vai trazer esse jogador aqui, ele vai ganhar metade de você e ele joga o dobro de você, então trate de ganhar. Isso começou a me trazer muitas crises de ansiedade antes de um jogo que eu não deixava ninguém ver. E eu ganhava, sabe por quê? De raiva, de ódio daquele homem. Então eu ganhava aquele jogo e eles iam comemorar e eu não queria ir com eles, né? Eu queria chorar porque eu estava realmente triste, eu tinha perdido o tesão completo de jogar. Então essa era a minha teoria, né? Então eu até tinha assinado um pré-contrato na Europa para voltar, porque a minha ideia era: poxa, agora terminou a temporada aqui, era final de abril, eu vou para o Brasil, vou me cuidar, em setembro na pré-temporada eu volto de novo, né? 2 semanas antes de eu voltar para casa, o meu pai descobriu que estava com câncer e os médicos deram pouquíssima probabilidade dele sobreviver, 25% só de chance dele sobreviver, e aí a minha depressão foi mais para baixo ainda. Vou resumir um pouquinho para você. Eu voltei para o Brasil, fui procurar terapia convencional, né, uma pessoa especializada no esporte de alto rendimento, porque eu era do esporte. Na época a terapia para mim era coisa para louco, mas como eu estava mal, foi a única solução que eu achei. Né? Fui no psiquiatra que me receitou bons remédios e passava o tempo nada. Meu pai acabou fazendo uma cirurgia que foi muito difícil, mas ele sobreviveu, né? Foi um período de recuperação muito difícil e resulta que certa vez eu cheguei em casa, né? Eu já não queria mais fazer a terapia convencional porque eu não aguentava mais explicitamente ouvir as mesmas coisas que eu já sabia, só que não trazia mudança. E algo em mim sentia que tinha alguma coisa mais profunda, mas eu não sabia o que, não sabia como olhar para aquilo. E certa vez eu estava conversando com meu pai, entende esse conversando, ele operou de câncer na garganta, então ele não falava, ele estava todo inchado, tinha uma traqueostomia, mas ele escrevia. E ele já estava em casa após algum tempo e ele ouviu no rádio sobre hipnose.
né? Então ele me recomendou que eu fosse, mas eu não queria ir, eu não acreditava nessas coisas, hipnose, eu tinha ideias completamente equivocadas sobre o que foi, e ali conversa vai, escrita vem, eu acabei indo para não desagradá-lo apenas, porque eu não acreditava, e resulta que aconteceu algo na terceira sessão que eu fiz. E a propósito, tá? Você ouve tudo, você está presente, você não vai para Marte não se você tem essa ideia sobre hipnose. É um estado de uma reflexão profunda, onde nós temos muito contato com esse implícito. E de repente começou uma história a se desenrolar dentro de mim. Que se Deus viesse e me contasse aquilo, eu ia achar que Deus estava louco e não ia acreditar. Só que quando eu pensava naquilo, naquele momento ali na terapia, vinha uma emoção tão forte que eu não conseguia nem falar, eu só chorava, né? E aquilo encaixava e fazia sentido, embora fosse assustador. E eu sei que você tá louquinho para saber o que é, e eu vou te contar. Foi mais ou menos assim, né? Eu voltei daquela sessão, falei com o rapaz ali, né, com o terapeuta, falei, olha, eu vou voltar um dia, mas eu preciso de tempo para digerir isso. E ele ficou até preocupado, eu falei, fica tranquilo, eu só preciso de tempo e quero ficar quietinho. Então, o que eu comecei a acessar dentro de mim? Porque eu treinava aí as minhas 6, 7 horas por dia, 6 dias por semana, às vezes 7, porque eu tinha um sonho de ir para uma Olimpíada. E eu queria muito ir, é isso que explicitamente eu falava, eu quero ser um atleta e continuar a minha carreira. O que eu acessei, e aquilo fez bastante sentido, é que eu estava muito cansado de ser atleta. E eu não estava mais disposto a pagar o preço para ser um atleta profissional. Então, realmente eu não estava mais querendo pagar aquele preço, mas como que eu ia desistir se meu pai tinha me apoiado tanto durante minha carreira toda, e de fato ele apoiou, inclusive ele foi um atleta frustrado de futebol, né? Ele não deu certo, e de forma indireta aquilo acabou sendo um peso para mim, e tudo que eu ganhava não era o suficiente. Então eu era campeão brasileiro, não foi o suficiente. Eu fui o melhor jogador da minha categoria na Europa aquele ano, né, eleito o melhor jogador, não foi o suficiente. Eu queria dar um título olímpico e eu achava que era para mim, mas ali eu percebi que não era para mim e eu tampouco estava disposto a continuar sendo um atleta profissional. E veio mais um conflito, né? Como é que eu vou contar isso pro meu pai nessa situação que ele se encontra? Recém-operado, fala, eu termino de matar o velho e o que eu faço, né? Eu estava muito preocupado e eu levei aí umas boas semanas elaborando tudo isso. Vou resumir a história. Eu acabei contando para ele, tá? Porque eu disse para mim mesmo, né? Se ele for morrer nisso, algum dos dois vai ter que morrer, porque eu vou morrer de desgosto agora sabendo disso. Eu toquei aquilo e que se alguém me falasse eu não ia acreditar. Só que era tão verdadeiro lá dentro e era algo implícito. Essa é a diferença. Lembra que eu falei que era explícito e eu toquei algo implícito? Logo, eu já estava no Brasil, não quis mais voltar para a Europa, não sabia o que fazer ainda da minha vida, né? Eu estava pensando, aí eu já tinha entrado em 2 faculdades, não tinha concluído, porque eu sempre voltava para a Europa para jogar, acabava interrompendo as faculdades, falei, agora eu vou fazer uma faculdade, e arrumei um clube para eu jogar, e eu treinava, em vez de 7 horas por dia, 6 dias por semana, 2 ou 3 horas, 2 ou 3 vezes por semana, porque se eu caísse, mas não caísse muito, era o suficiente para jogar no clube que eu jogava e dar continuidade, aí ganhar um dinheirinho só para me manter enquanto eu fosse descobrindo o que eu iria fazer agora, né? E claro, também um pouco de ansiedade porque eu não sabia o que fazer. Mas curiosamente, né, 1 mês e meio depois de eu ter descoberto isso e eu ter seguido esses passos, né, por mais difícil que eles tiveram sido, né, depois eu contei para o terapeuta e a gente foi elaborando isso juntos, a depressão não existia mais, ela evaporou. Porque aquele sintoma, ele não tinha mais função dentro de mim, entende? Então, quando você tem um sintoma, qual é a sua ideia? Que você quer mandá-lo embora o mais rápido possível, não é verdade? Você quer que ele suma da sua vida, não é assim? Então você acha que é um comprimido, mas um sintoma, qualquer que seja o sintoma que você esteja passando, físico, emocional, algo na sua vida que não está indo para frente, prosperidade, relacionamento, é um sintoma, tá? Não é a causa, mas é um sintoma. De repente isso tem uma comunicação, de repente não, tá? Falando como terapeuta, isso tem uma comunicação implícita, tem algo acontecendo dentro de você, que de repente tem causas complexas. Nesse caso eu acessei isso, minha depressão não voltou mais, depois eu lidei com a minha ansiedade, né? Quando eu de fato escolhi o que eu ia fazer e comecei a me dedicar, né? Hoje eu sou um terapeuta.
Então, você começa a entender a diferença do que é explícito e do que é implícito, tá? E existem muitas abordagens que nos ajudam a tocar o que é implícito. E antes de você começar a pensar, nossa, então hipnose é isso, tem outras ferramentas que te ajudam a tocar o que é implícito. Só que existe um contexto complexo que você precisa entender esse contexto também, né, para entender essas comunicações implícitas de como se transformar, né, o que realmente está acontecendo dentro de você. Eu vou te contar um outro caso do que é explícito e do que é implícito, né? Porque o explícito pode nos prender muitas vezes em problemas e não ajudar a gente a sair dali. A gente fica patinando e como um cachorrinho correndo atrás do próprio rabo. Eu trabalhei uma vez com uma mulher que ela era uma mulher bonita e ela desejava ter um relacionamento, só que o problema é que ela, segundo ela, só atraía pessoas que queriam algo superficial com ela e sexo. E é muito fácil, né, a gente ficar acusando as pessoas, só vem essas pessoas pra minha vida, isso e aquilo, homem não presta e blá blá blá, que talvez você já conheça essa história, né? E aí a gente começou a explorar, né? A gente trabalhou com muitas abordagens, inclusive ela participou de algumas vivências comigo e a gente foi adentrando essa complexidade implícita e a gente chegou em muitos lugares, né? Então, vou resumir para você entender, onde a gente chegou, ela descobriu que ela tinha perdido um irmão gêmeo dentro do útero e a dor da separação foi tão grande que no fundo ela não queria relações profundas. Ela inconscientemente, implicitamente buscava, e é claro que ela vai atrair isso, pessoas que queriam casos superficiais para não doer a dor da separação e se conectar profundamente com aquela pessoa. E claro que ela tinha tido relacionamentos aí que a separação foi muito difícil também, que reforça tudo isso. Então, explicitamente é muito fácil falar e estava longe disso o que era implícito, a real causa do que estava acontecendo com ela, né? No fundo, ela não estava conseguindo se relacionar porque ela tinha medo de ser abandonada novamente. Então ela não se entregava a uma relação. Então é claro que aí o processo terapêutico pode ajudar essa pessoa a elaborar isso. Porque se ela não sair, né, desse blá blá blá, desse explícito, pode ser que ela fique presa aí por muito tempo e se frustrando, e isso realmente é muito triste. E na verdade o inconsciente dela, que não estava machucando ela, mas protegendo ela por aquelas dores armazenadas e aquele entendimento sobre relacionamento. Se eu me conectar muito, eu posso ser abandonada e isso dói demais, eu não quero de novo. Claro que isso é inconsciente, implícito, e aí eu fico nesse blá 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 explícito. Você está começando a entender, não é verdade? Vou te contar mais um caso geral assim. E a propósito, esse caso que eu contei não é único, né? Tem um monte, né? Bem curioso. Quando as pessoas chegam, homem não presta, homem hoje em dia não quer nada sério. Eu já trabalhei em muitos casos assim, mas é muito rico quando a gente começa a explorar o que é implícito. Por exemplo, assim, né? Então naquela supervisão, que nem eu disse para você, a gente estava falando sobre fobia, né? Sobre fobias. Uma fobia é um medo explícito, né? Um medo irracional que eu tenho ali de uma barata, de um sapo, de um palhaço, de um pombo, sei lá, de qualquer objeto fóbico. Eu tenho aquele medo, certo? E é um medo irracional porque eu sei que eu sou maior do que uma barata, que um sapinho não vai me fazer mal, uma lagartixa não vai fazer nada para mim, só que é um desespero muito grande. Esse medo explícito, na verdade, muito material explícito, como você começa a entender, só nos protege de não olhar para uma dor implícita mais profunda que nós não queremos ver, ok? Nós não queremos lidar com aquilo, porque inconscientemente ficou armazenado como uma dor muito grande. Então, eu já trabalhei com pessoas com muitas fobias. Claro que a gente pode trabalhar e existem técnicas para isso, para você eliminar somente aquela fobia específica, só que o curioso é que esse medo, esse pavor aparece de um outro lado. E, de repente, o que está implícito que a pessoa não consegue ver começa a surgir em outras áreas da vida dela. Então ela começa a se tornar uma pessoa disfuncional, ela tira um problema e ganha outro, né? Porque toda fobia esconde um medo mais profundo, algo implícito que ela não queira ver. Acho que até na novela apareceu certa vez, né, uma coaching fazendo uma regressão com uma pessoa que tinha uma fobia ali, sei lá do que, e ela descobriu que foi abusada, né? E isso acontece, de montão. Então, se você até quiser ver, tem aí na internet, né, uma sessão que eu fiz com uma pessoa de uma fobia de barata, onde a fobia era da barata,
Só que a gente começou a adentrar essa comunicação implícita. Em algum momento a barata representava a morte e puf, ela estava lá, num choque intrauterino com o cordão enrolado e o medo de morrer. Então a barata simbolizava aquele medo de morrer. Você começa a entender explicitamente, é ok olhar para o medo da barata, ainda que isso me debilite, mas é só aquele momento, do que olhar para aquela questão mais profunda. E é claro que naquela sessão a gente foi lidar com aquilo e tá aí no YouTube se você quiser ver. Procura aí a sessão Fobia Barata, Manoel, EFT, que foi a técnica que eu utilizei ali. E aí você começa a entender que tem muitas técnicas também, tá? Tudo isso para te dizer que se suas teorias racionais estivessem corretas, você não teria problemas. Então qual é a teoria dos seus problemas? Você começar a adentrar esse mundo implícito que está acontecendo com você. Por isso que não funciona muito a falar que esse medo de barata dela é o mesmo, se por acaso você tem medo de barata, a causa é a mesma? Claro que não. A gente precisa explorar a sua história, né? Então, a terapia não linear, a terapia focada no implícito, que realmente é o que eu sou apaixonado por fazer, nessa troca com a pessoa, né? Não tem certezas, isso é isso, é curiosidade, eu não sei, vamos explorar isso juntos. Claro que a experiência pode trazer muitas informações rápidas do que está acontecendo implicitamente, para a gente poder trazer aquela informação para a pessoa, para ela começar a sair, né, daquele buraco, daquela dor mais profunda. Então, para a gente entender o que está acontecendo com você, né, nós precisamos, ou você com outra pessoa, é claro, adentrar essa complexidade, né, de coisas implícitas que existem dentro de você, para entender o que aquele sintoma, aquilo tem de recado para você e ao que está conectado, tá bom? Então essa é a teoria da complexidade integrada, certo? Você entendeu a diferença do que é explícito e do que é implícito, e no próximo vídeo eu vou começar a mostrar para você esses vários aspectos que compõem o self, que nos compõem, toda essa complexidade, para você ver metodologias e caminhos para a gente adentrar esse material implícito, né? Como você se tornar uma pessoa mais íntegra, integral, mais plena na vida, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário aqui abaixo. Acho que muitas fichas podem ter caído aí para você, não é verdade? Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu super recomendo que você assista, porque essa série vai ser uma série de vídeos, né? Esses vídeos vão estar em uma série aí, para o vídeo não ficar muito extenso, porque é muito conteúdo que eu preciso falar para você. Tá joia? Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Mais uma vez, Manoel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse. Veja o próximo vídeo, então se inscreva no nosso canal, aperta o sininho aí para você ser notificado e não perder, e eu te vejo na próxima. Até lá!